Olá, muito boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, filósofo e hipnoterapeuta. Estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que é psicanalista também, é terapeuta holística e consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. E nós continuamos então no programa de hoje, querido ouvinte, com esse bate-papo muito gostoso com a Eliane Xavier, que é mestre em física teórica na área de caos quântico pela Universidade Federal do Paraná. Nós já tivemos aí alguns programas entrevistando a Eliane com muito conhecimento a respeito da física quântica. A gente convida a todos a acessarem os canais do YouTube, tanto o canal do BIM 91, quanto da Vibe Mundial, quanto da Eliane Xavier. Está tudo lá, acompanhe os programas. E eu queria começar agora, Eliane, com uma informação que eu tive, né, acesso recentemente. Não é uma informação lá tão recente, né? Ela foi publicada no dia 5 de setembro, que é uma matéria que saiu na CNN. Eu vou ler um trechinho dessa matéria para a gente entrar no contexto. Cientistas das universidades de Ottawa, no Canadá, e de Sapienza, em Roma, desenvolveram uma técnica inovadora que permite a visualização da função de onda de dois fótons emaranhados. Esse estudo, que foi publicado na revista Nature Photonics, apresenta uma técnica que se baseia em uma tecnologia avançada de câmeras e demonstra uma maneira rápida e eficiente de reconstruir o estado quântico completo de partículas entrelaçadas. E o resultado é o perfeito formato do símbolo Yin Yang. Pelo amor de Deus, me explica isso. Que loucura é Como essa, é né? isso? Como? E nós vamos colocar a imagem, gente, é impressionante. É mesmo Yang, né? Veja um vídeo no canal do YouTube. Se você estiver ouvindo pela rádio, entra no canal do YouTube e veja a imagem. É incrível, né? Inclusive no meu canal também do YouTube, eu fiz se não me engano, foi a minha última live. Eu fiz no Instagram, depois foi para o YouTube, explicando também essa experiência. Estou dando a dica aqui, porque lá eu demorei Você explicou mais, detalhadamente. expliquei mais Detalhadamente, vocês vão no detalhadamente. canal da Eliane, que lá tem a explicação, né? É. Detalhada. Pois é, porque para nós compreendermos essa matéria, nós precisamos entender um pouco o que é a função de onda, né? Porque o que foi a imagem representa a função de onda de dois fótons entrelaçados. Então, tem duas coisas muito misteriosas aí. Primeiro, o que é função de onda e o que é entrelaçamento, o que é dois fótons entrelaçados. O que é fóton, né? Eu também que é que é fóton. Começa pelo fóton. O que é fóton? Então, o fóton é a partícula de luz, né? O fóton, o conceito de fóton, ele surge num trabalho que foi que o Einstein ganhou o prêmio Nobel, quando ele explicou o efeito fotoelétrico, que ele usou a ideia da quantização do Max Planck, que é assim que a física quântica nasce, né? Quando Max Planck quantiza a energia, né? O que é quantizar? É dividir em quantidade. Então, o Max Planck, ele cria o quantum, que seria o pacotinho de energia, a partícula de energia. E o Einstein usa essa ideia para explicar o efeito fotoelétrico, que era um fenômeno feito no laboratório, e ele usa a ideia de fóton, que seria o pacotinho de luz da nossa luz visível, né? Então, o fóton, hoje nós usamos muita fibra ótica, né? E isso tudo, nós temos ali os fótons que percorrem essas fibras. E a parte de laboratório hoje está muito avançada, né? Eles fazem experimentos assim que a gente não entende nem como que aquilo foi feito, né? E traz esses resultados aí maravilhosos como esse que aconteceu. Dois fótons, eles podem ser emaranhados ou entrelaçados em procedimentos específicos que eles fazem no laboratório. Por exemplo, pegar um feixe de laser e passar por um cristal específico, né, fazendo com que esse feixe se divida em dois feixes.
Daí os fótons, eles estão emaranhados, né? Então, existem as técnicas da física experimental que vai fazer esse emaranhamento. O importante é nós sabermos que, quando duas partículas estão emaranhadas, elas continuam se comunicando instantaneamente, né? Mesmo que uma esteja aqui, outra em outra galáxia, qualquer distância, e isso já foi feito aqui no nosso planeta várias vezes. É um experimento comprovado. Inclusive, o Prêmio Nobel de Física de 2022 foram para 3 cientistas que trabalham com emaranhamento quântico. Então, o emaranhamento quântico ele não tem nada de místico, nada de misterioso mais. Ele já é um fenômeno muito conhecido dentro da ciência e já foi repetido em vários laboratórios de vários países diferentes. Então, não se discute mais se existe mesmo, se não Já é comprovado, existe, existe. já é comprovado. Uhum. Então, esses 2 fótons, né, estavam emaranhados. E a função de onda é que é uma coisa muito curiosa, porque a função de onda, a princípio, ela era uma abstração matemática. Não se imaginava que um dia poderia se fotografar a função de onda, né? Porque o que nós descobrimos na física quântica é que não existem ondas e partículas como coisas separadas. O que existe são dualidades onda-partícula. Então, a luz, que era uma onda, também é compreendida como partícula, como fótons. Daí, um físico francês chamado Louis de Broglie propôs que o elétron, que é entendido como uma partícula, também poderia ter o comportamento de onda, que foi quando eles realizaram o experimento da fenda dupla, que você havia perguntado no bate-papo anterior, para testar o elétron, se ele se comportaria como onda ou como partícula. Esse experimento ele consiste, como o próprio nome diz, né, um anteparo com 2 fendas e um segundo anteparo onde vai ser projetado o que aconteceu com o elétron ao atravessar as fendas. Se o elétron se comportasse sempre como uma partícula, algumas partículas passariam por uma fenda, fariam um friso vertical. Outras passariam por outra fenda, fariam outro friso vertical. Isso que os físicos esperavam. Mas não foi esse o resultado que apareceu. O que apareceu foi o que nós chamamos de franja de interferência, que é uma figura com vários frisos. E esse resultado só acontece quando são ondas que passam pelas fendas. E aí os físicos falaram, mas não é possível. Será que nós estamos jogando muito elétron junto e eles estão se misturando uns com os outros e está dando aquela interferência, aquela franja? E aí eles calibraram o canhãozinho de elétrons para mandar um elétron de cada vez. Mas mesmo assim... Acontecia a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa. Então, qual a conclusão que eles tiraram? Que o elétron sai do canhãozinho, se divide, passa pelas 2 fendas ao mesmo tempo e interfere com ele próprio. Então, o elétron realmente se comporta como uma onda. Então, surgiu a ideia da dualidade onda-partícula. Então, tanto o que a gente achava que era partícula, quanto o que a gente achava que era onda, na verdade, são dualidades que se comportam ora como onda, ora como partícula, dependendo do experimento que eu monto. Então, eu já mudei a ordem das coisas, né? Porque acreditava-se na ciência que o mundo ele já estava lá, independente de quem olha, de quem mede, de como essa medida é feita. E o que a física quântica mostrou foi o contrário, que, na verdade, o universo ele não está definido. Ele surge no meu processo de relação. Ou seja, como eu meço, como eu observo. Então, gente, isso é de uma mudança tão radical na nossa compreensão do universo, porque não tem mais um universo definido. O universo ele se constrói no meu processo de relação com ele. Só para a gente entender assim, o quanto isso é desafiador
para a forma Comum, né? O senso cartesiana, comum, né? cartesiana de entender a vida. É. O sofá da minha casa, se eu estou olhando para ele, ele é um. Uhum. Se eu estou fora de casa, ele é outro. Não, então, isso É aí é isso? que pega as pessoas, né? Não, eu diria que é assim. Se você está olhando para ele, ele é um. Se o seu gatinho está olhando É para outro. ele é outro. Ele é outro. Então Porque depende do é outro, observador. depende do observador. Então é por isso de novo, né? É exatamente. Como eu enxergo o mundo, não é como o outro enxerga o mundo. É, Né? cada um Cada um vai tem- construir o seu universo. Né? Esse, inclusive, é o grande desafio da comunicação, porque cada um fala dentro da sua bolha de realidade, Sim. mas a sua bolha de realidade não é a mesma do Sim. outro que Cada um você... fala a partir da sua história, do seu conhecimento. Né? Não é Nessa a partir do outro. perspectiva, nós temos hoje, só na Terra, 8 bilhões de universos. Pois é, exatamente. E o emaranhamento. Dos humanos, Dos né? humanos, Fora fora os os outros outros seres seres, né? E quando você fala desse emaranhamento, é quando é aquela coisa que você explica do Isso, spin? então. É Aí, isso? por exemplo, se quando os fótons foram emaranhados, os fótons eles têm uma grandeza que se chama as partículas quânticas, né? Elas têm o que a gente chama de números quânticos, que são números que identificam essa partícula. E um desses números quânticos é o spin, que é um tipo de rotação. Não é exatamente isso, mas mais ou menos seria isso. E essa rotação ela é representada matematicamente por um vetor, né? Uma setinha, ou é para cima, se o spin for positivo, ou é para baixo, se o spin for negativo. Então, vamos supor que esses dois fótons, um tinha spin positivo, o outro negativo. Eles foram emaranhados. Isso mostra que o spin total é zero, que um está para cima, outro está para baixo. Daí eu separo os dois fótons a quilômetros de distância, em laboratórios diferentes. Eu pego o fóton que tinha o spin positivo e inverto. E coloco ele com spin negativo. Instantaneamente, não há nenhum intervalo de tempo. Isso já foi medido e refeito inúmeras vezes. Instantaneamente, o outro fóton inverte o spin também. E isso acontece por quê? Porque o que rege essas partículas, que são dualidades onda-partícula, é o que a gente chama de função de onda, de um físico chamado Schrödinger, ele que propôs matematicamente essa função de onda. Porque quando o elétron passa a se comportar como uma onda, a primeira pergunta que vai vir na nossa cabeça é a seguinte: onda de quê? O elétron era uma partícula. Como que ele está se comportando como onda? Onda de quê? Uma onda de probabilidade, que também Então, é existe algo... um campo entre um e outro. Existe um campo, né, energético, sei lá. A física sempre vai trabalhar com campos. Existe um né? campo, então, que instantaneamente, quando altera um, altera o outro. Altera o outro. E aí, essa onda de probabilidades, ela vai me dizer o quê? Que antes da medida, o elétron se espalha em todas as posições possíveis, em todos os resultados possíveis. Então, quando ele se divide e passa pelas duas fendas, na verdade, ele não se divide só e passa pelas duas fendas, ele se espalha como uma onda de probabilidade, estando em todos os lugares ao mesmo tempo. E no momento que nós observamos ou fazemos a medida, esse elétron colapsa. É um termo da física quântica que representa que essa função de onda se colapsou num único resultado. Né? Então, não é exatamente o sentido do colapso que a gente usa no dia a dia. Né? É um colapso no sentido de que aquela somatória de probabilidades se colapsou num único resultado. Se materializou num único resultado. Então, é assim que as partículas quânticas se comportam. E quando nós emaranhamos duas partículas, elas passam a obedecer a mesma função de onda. Eu não tenho uma função de onda para o fóton A, que está no laboratório X, e outra função de onda para o fóton B, que está no laboratório Y. Eu tenho uma única função para os dois, porque eles estão emaranhados. Por isso que é instantâneo. Isso explica o que nós falávamos muito nas nossas palestras, daquele experimento no exército americano.
que separou uma molécula, um tecido, né, genético de uma pessoa e deixou a pessoa no laboratório e esse material genético foi se distanciando. Uhum. E tudo que colocavam ali de palavras positivas, que trazendo emoções para a pessoa, a célula reagia Uhum. e iam distanciando cada vez mais, né? Uhum. E os estímulos que a pessoa sentia, a célula respondia. Olha que incrível, né? Então, olha como que é. E eu acho que aí entra também no caso de orações, né? Isso. No caso de pensamento, a gente fala assim, não, eu só estou pensando, isso não vai A cura à influenciar. distância. Vai, né? A cura à distância. Tem a ver com o efeito borboleta, que tanto fala? Então, as Isso. pessoas falam do efeito borboleta, mas o efeito borboleta, na verdade, ele é outra coisa. O efeito borboleta, ele aparece dentro da teoria do caos, que ele diz que uma pequena perturbação de um lado do mundo pode causar um terremoto do outro lado, né? Então, ele mostra como que as coisas estão todas interligadas de uma maneira tão misteriosa e complexa, né, que algo que, né, aí ele diz, o bater de asas de uma borboleta num hemisfério pode causar um desastre, pode estar conectado, né, com um maremoto no outro. Mas também serve no sentido de mostrar como as coisas estão interconectadas. Então, nós estamos aqui no estúdio da Vibe Mundial. Se entrar uma pessoa nesse estúdio, já mudou todo o campo. É isso. Sim. Já mudou, já. Eu via quando eu estudava, né, na especialização em métodos de solução de conflitos, e vários professores falavam, quando a gente está mediando uma situação, comece, né, e termine aquela programação. E não permita que entre e saia. Que cada vez que uma pessoa entra, o estado emocional das pessoas ali se alteraram também. Né? Olha como... Sim. Não tem como falar, né, Eliane, que a gente está separado um do outro. Não está. Não estamos. Estão todos conectados, tudo está conectado. Né? Exatamente. Então, a função de onda, ela seria, a princípio, né, essa equação matemática proposta por Schrödinger, que descreveria essa onda-partícula antes da medida ou antes da observação, né? E no caso, como eu expliquei, da partícula emaranhada, você tem uma única função de onda que descreve as duas partículas porque elas estão emaranhadas. E nesse experimento, foi isso que eles conseguiram reconstituir, né? O que seria a imagem dessa função de onda dos fótons emaranhados. E, para surpresa de todos... Então, há alguma explicação do porquê Pelo a símbolo, imagem né? a imagem de Yin e Yang perfeita? Nada assim dentro da academia, né? Porque... Mas pelo seu conhecimento espiritual do budismo, você faz alguma ligação? Eu diria que mostra o que eu já sempre falo, né? Que quando você vai no coração da matéria, que é o objetivo da física quântica, porque a ideia da física quântica é justamente chegar no cerne da matéria, né? O que tem lá? Né? Então, a partícula... Primeiro era o átomo, aí descobriram que tinha um núcleo, aí descobriram que tinha prótons e nêutrons, agora descobriram que tem 3 quarks dentro dos prótons e nêutrons. Então, a ciência está querendo chegar lá no que é fundamental, o que tem lá dentro que constrói todo o mundo material. E o que eles vão encontrar lá? A espiritualidade. É o que eles já encontraram, porque o átomo é 99,999992 casos decimais por cento espaço vazio. Então, o materialismo, ele teria que acabar por falta de matéria. Daí, alguns líderes espirituais brincam, né, que o cientista é crente e o espiritualista é cético, porque o cientista ele acredita na matéria, sendo que já foi, já foi provado até que nem tem matéria. Então, quando nós chegamos no coração da matéria, o que eles imaginavam encontrar? Uma matériazinha básica, né? Mas eles estão encontrando um profundo nada.
um profundo vazio luminoso, que é o vácuo quântico, né? Que o vácuo quântico, ele é um vazio, mas não é um vazio que não tem nada, é um vazio que tem vibração, que tem energia, né? Então, não tem matéria no coração da matéria. É aí que nós chegamos. E é dali que pode surgir. E dali é que vai as surgir probabilidades. tudo. Então, você pode dizer, como você me perguntou no nosso primeiro bate-papo, o que vai ter no coração da matéria? Deus, dependendo da interpretação que você tem de Deus, a própria espiritualidade. E como, né, no livro dos Espíritos colocaram, né? Os Espíritos colocaram, como se fala, é a energia suprema, né? De tudo, né? Inteligência suprema. Exatamente. Que tudo cria, né? A partir daquilo. Exatamente. Consciência primordial. Aí cada tradição vai dar um nome de acordo com a sua linguagem. É a mesma coisa, só com termos diferentes. Com termos diferentes. Todo mundo vai... Quando a gente fala de espiritualidade, a gente meio que vai todo mundo para o mesmo caminho. Exatamente. Fala, a causa primária de todas as coisas, né? Então, quando chega nesse vácuo, nesse vácuo quântico, é dali que tudo brota, que é um vazio luminoso. E isso não está fora, tá tudo. Está tudo. Dentro da gente. Exatamente. Porque é a consciência. Né? É essa consciência. E é aquela consciência que não é, né, da mente, do nosso cérebro, não é essa consciência. Né? Não é essa consciência que nós estamos operando aqui agora, né? Já a pessoa, muitos falam que consciência, né, que eu tenho consciência disso, não. Eu tenho consciência que eu estou no estúdio da Vibe Mundial, não é essa consciência. Você também tem consciência, mas não é. Aí entra uma dificuldade da própria linguagem, né, de ter termos suficientes para. Que é algo que também aparece muitas vezes no livro dos Espíritos, né? Os Espíritos, eles falam para Kardec, vocês não têm ainda palavra para definir. Não tem. E um dos maiores exemplos disso é a consciência, realmente, porque a gente se refere à consciência de tudo que é Cabe jeito. tudo ali, né? Cabe tudo, Isso tem a ver com a nossa ainda... É o nosso atual estágio evolutivo. Né? A gente também tem que ter compreensão disso. Né? A gente vai chegar até um determinado momento, a gente vai evoluir, vai aprender muito mais, mas tem que ser passo a passo. Né? Isso aí. Muito bem, querido ouvinte, a gente está chegando mais uma vez ao final do nosso programa, o bate-papo está muito gostoso. Bom, de novo, né? Está acabando. Está acabando, mas a gente vai continuar com a Eliane, a gente volta no próximo programa com ela, trazendo muita informação sobre física quântica, sobre espiritualidade, sobre a vida, né? Porque no final das contas é sobre isso que a gente está falando. Exatamente. Falando da vida. Eliane, se alguém quiser entrar em contato com você, passa, por favor, seu Instagram, seu YouTube. Isso, gente, me procura lá no Instagram, que tem muito material gratuito, é onde eu publico tudo, divulgo. É Eliane_Xavier_Física. Tá? Eliane _Xavier _Física no Instagram. Que aí de lá vocês pegam as outras redes também. Acessa YouTube e tudo mais. Muito bem. Obrigado pela audiência, querido ouvinte. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode mandar mensagens pelo WhatsApp no 11 98420 9959 para falar com a Eliane, ou no 11 97274 7997 para falar comigo. E se você quiser também seguir a gente nas redes sociais, tem muito conteúdo lá também. Você vai procurar lá no Instagram o @ElianeBim ou o @EdgarBim. E o nosso canal no YouTube, que é o BIM91, BIM91. Você entra lá, se inscreve no canal, ativa as notificações e tem acesso a esse programa e vários outros e muita informação, muito conteúdo. Muito obrigado pela audiência. A gente volta no próximo sábado, 12h30. Uma ótima semana a todos. Tenham todos uma linda, abençoada semana. Até o próximo programa.